Bom, vou passar aqui um truque que eu aprendi com guitarristas de blues, não propriamente com os meus guitarristas de blues, meus amigos guitarristas de blues, mas com os discos que eu ouvi. Eu acho que é super importante você entender que esse truque nada mais é do que só uma forma de linguagem, quase como se fosse um cacuete, né? De que eles fazem sempre, mas não um cacuete no mau sentido, sim uma coisa super inteligente que os guitarristas de blues fazem. Quase todos fazem, e eles fazem de forma intuitiva, o que é mais legal ainda. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que quando a gente toca blues, a escala que vem primeiro é a escala pentatônica, e principalmente a escala menor, mesmo quando um blues é maior. Então, por exemplo, se eu tivesse um blues maior, consegue ouvir esse som do blues, mas eu estou usando a pentatônica menor, mesmo em cima de um acorde maior. E aí é isso que a gente vai cobrir hoje. Como que a gente usa uma pentatônica menor em cima de um acorde dominante? Dominante é qualquer acorde maior que tenha a sétima menor. Essa nomenclatura é sempre uma bosta, desculpe o termo, porque o acorde maior, quando ele não tem nada escrito na frente, ele é maior. Por exemplo, Sol é igual Sol maior, igual ao acorde de Sol maior. Mas a sétima, quando não tem nada, é sétima menor. Então, se a gente fosse falar o acorde bonitinho, Sol 7, G7, seria Sol maior com sétima menor. Olha que confuso. Não fui eu que fiz essa nomenclatura, eu também não acho muito boa não, mas é o que temos. Então esse acorde a gente chama de dominante. Eu não vou entrar muito a fundo na parte teórica, porque eu quero entrar nessa ideia de como que a gente usa uma pentatônica menor em cima desses acordes maiores, tá bom? Quando ele for menor, a gente já está com o burro ali na sombra, a gente já está resolvidinho. Ou seja, se ele é menor, a gente usa menor. Agora, quando ele é maior, que a gente vai começar a ver o que os guitarristas de blues fazem com essa solução. A primeira solução que todo mundo fala é, usa a pentatônica maior. Sim, eu posso usar a pentatônica maior. Esse. Também essa solução, mas hoje a gente vai ver como que a gente usa a menor em cima de um acorde maior. Bom, eu vou colocar alguns vídeos aqui de uns guitarristas que eu adoro, que eu sou fã. Eu não vou parar para abrir e explicar cada lick que eles fizeram, mas eu quero que vocês vejam para a gente conseguir entender como que a gente vai absorver essa linguagem. Uma vez que a gente viu todos esses vídeos que são guitarristas de blues, que eu adoro, que eu acho incríveis, eu não vou parar aqui e abrir frase por frase, mas o que tem em comum entre todas essas frases? Se você der uma pausa aí no vídeo e tirar as frases, vou deixar para você esse servicinho de tirar as frases, você vai ver que eles sempre fazem uma correção na terça. Se você estivesse tocando em Ré menor, Ré maior... Então, ouvindo essa frase, talvez você não tenha percebido, mas todas elas têm uma correção na terça. Como assim uma correção na terça? Eu pego a pentatônica menor, vou pegar em Sol aqui, e vou achar a terça. A terça seria a terceira nota da escala. Quando a gente fala escala, a gente está pensando sequencial, então seria Sol, Lá e Si. Como a gente tem a penta, a terceira nota da penta seria Dó. Tomar um cuidado para não confundir a terceira nota da penta com a terceira nota da escala. Bom, a gente sabe que a terça, então, é o Si bemol aqui na pentatônica de Sol. E quando eu toco Sol maior, eu tenho Si natural e não Si bemol. Então, aí que eu começo a perceber que, ao invés de eu ter essa escala assim, ou eu deveria ter essa escala assim. É isso. Sei lá,
que às vezes a gente usa também para o acorde mixolídio, né, que é esse acorde maior com sétima menor. Mas a ideia principal aqui é que, pra mim, isso não parece muito blues, não. Isso parece mais com as coisas do Eric Johnson, assim, né? Que é legal também, mas tem outro som. O que a gente vai conseguir fazer, então, agora? Eu vou pensar que com esse acorde, tô tocando tônica, sétima e terça. E a única diferença é que eu tô tocando com o dedão aqui, a minha tônica, tá? Eu tô tocando isso. Você vai ver que bluseiro sempre dá esse bend, assim. Ou seja, o primeiro bend eu tô saindo da terça menor, indo pra quarta. E o segundo eu tô resolvendo na terça maior. Ou seja, toda vez que ele toca a terça menor, ele costumeiramente, não é sempre, né? E aí a gente precisa entender a estrutura do blues para ver aonde a gente vai aplicar isso. Mas toda vez que a gente está no acorde 1, ou seja, no Sol 7, eu corrijo a terça menor para terça maior. Ou seja, ao invés de eu tocar isso, eu vou tocar terça menor e toda vez que eu ver o si bemol, eu vou tocar si bemol si. Por mais que a escala esteja voltando, esse movimento ele nunca vai ser descendente. Porque afinal de contas eu estou ouvindo uma nota errada, que é a terça menor sendo corrigida para a terça maior. Então se eu fizesse ascendente seria... Aí você fala, nossa, mas isso não tem som de blues nem aqui na China. Pois é, não tem mesmo. Porque geralmente a gente não usa a escala inteirinha desse jeito. Mas quando eu faço descendente, olha só esse... Eu faço... Você já tem mais som de blues, né? E na verdade a única coisa que eu tô tocando é a mesma pentatônica, só que eu tô corrigindo a terça. Geralmente no blues a gente estica essa notinha assim. Eu não vou abrir muito aqui esse estilo nesse vídeo, mas no country é o mesmo sistema. A diferença é que eles fazem puxando assim com um tic em pique assim. Tocando esse mesmo sistema. No jazz, a mesma coisa. A gente tem tipo... A gente está pensando no mesmo sistema. Então, ou seja, quando eu uso a penta menor, eu corrijo a terça para atingir um acorde maior. Esse uso da terça menor é um intervalo que a gente chama de nono aumentado e entra numa escala que chama alterada. Se você não sabe nada disso, não se preocupe. Pega a escala e se divirta. Ou seja, eu vou pegar a escala de Sol maior e vou começar a criar esse movimento. Ó. O que eu faço aqui? Eu posso tocar com o dedinho e corrigir. E toda vez que eu estou corrigindo, você está vendo que eu não tiro meu polegar do lugar, né? Porque eu não quero sair da minha posição. Eu posso tocar isso dando um bend. Posso fazer isso ascendente também para eu entender o som, nenhum problema com isso. Mas para mim não tem som de nada. É engraçado, né? Porque para mim não soa muito blues, assim. Mas é legal ter como prática. Já que eu estou estudando descendente, eu também tenho que estudar ascendente. Fiz isso nesse desenho. Eu vou fazer em todos os 5 desenhos que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu fizesse nesse desenho de Sol menor... eu vou fazer de novo só descendente, tá? Então ele vai ser... Você percebe que ele até parece uma frase, né? Eu vou fazer ascendente primeiro, olha, seria... Você percebeu que esses movimentos, eles não ficam super certinhos, porque eu tenho que ouvir a terça menor sendo corrigida. Então eu vou fazer de novo essa pentatônica, só que agora eu vou fazer descendente e eu sempre vou corrigir a terça menor para maior. Então se eu começasse aqui, eu vou fazer si bemol e vou corrigir a terça aqui, corrigir de novo e eu já pulei para a tônica aqui. Então eu tive... Ao invés de eu ter...
puxando, né, dando esse bend na nota. Vou para a próxima posição aqui, que seria a pentatônica menor. E vou fazer a mesma coisa de novo. Vou fazer ascendente primeiro, que seria... E aqui em cima eu toquei a Blue Note, tá? Mais uma vez. Se eu fizesse só o descendente, seria... Percebe que todos eles já têm som de frase, assim, né? A única diferença é que eu troquei essa resolução aqui por essa. Ou seja... Vou pegar a próxima posição, que seria o Sol menor de novo, ao invés de eu tocar isso. Vou fazer ascendente. Só descendente. Com bend. Aqui eu vou para minha última posição, que seria essa, né? E vou tocar primeiro ascendente. E é legal porque às vezes eu consigo fazer essa troca, esse por, né, que dá um som mais legal. Você percebe que quando eu resolvo na oitava de cima, né, nesse... Parece que alguma coisa ainda vai acontecer, e quando eu faço de novo, eu vou criando essa resolução para baixo, né? Fica com o cara mais bem resolvido. Beleza, então agora eu tenho um sistema de uma pentatônica para um acorde dominante que tem terça menor e terça maior. Na verdade, essa terça menor é uma nona aumentada, mas a gente não vai entrar muito nisso hoje. Então a gente tem esse... Quando eu vou para o acorde de Dó, por exemplo, eu posso pensar na mesma pentatônica de Dó menor e usar o mesmo sistema, certo? Eu estou misturando maior e menor, né? Eu estou sempre tocando as duas, mas a ideia principal é que agora eu tenho esse sentido, e na hora que eu vou pro Dó, eu preciso praticar a mesma coisa. Então o conselho que eu dou para você deixar isso bem debaixo da mão, assim, no blues, é como você tem Sol, Dó e Ré, pratica esse shape para frente do Sol. Aí quando você for tocar esse Dó, ao invés de você tocar ele aqui, você toca esse shape que está logo embaixo, que seria esse. Mas você toca ele corrigindo as terças, então eu toco... Então no Dó eu toco isso. E no Ré eu posiciono para trás aqui, né? Eu faço esse shape, corrigindo a terça. Então, por exemplo, se eu tocasse só um pedacinho, ou seja, eu vou tocar da oitava até a oitava, certo? Até a tônica, ou seja, da oitava aguda para a tônica grave, e vou corrigir a terça. Então eu vou tocar aqui sempre saindo da primeira corda e resolvendo na quarta, por exemplo, certo? E se eu enxergar a terça, eu vou corrigir. Então no Sol seria isso. Legal, ganhei isso. Quando eu toco Dó, que a minha pentatônica seria... Eu vou fazer...
tive... Sol de novo. No Ré. E o último no Sol. Então eu vou tocar um exemplo tocando bem devagarinho isso, olha só. No Ré. Certo? Então, essa ideia de tocar o... vai deixando tudo mais mastigadinho, né? Tudo mais marcadinho. Então, a ideia principal aqui é tocar o sistema. Não que esse sistema vá te trazer frases de blues, mas ele com certeza ajuda você a aumentar um pouco a sua percepção sobre qual nota está sendo corrigida, né? Então, quando eu toco o Sol, eu corrijo a terça. No Dó, corrijo a terça. No Ré, corrijo a terça. Dó e Sol. Então, a ideia aqui é sempre praticar devagarinho. E mais uma coisa que você pode fazer é inserir a Blue Note. Então, se eu tinha isso... agora eu vou ter... todas essas ideinhas, assim, né? Tipo, de aplicação de escala, é mais para você sentir mesmo a correção da terça, né? Esse... se fosse aqui, por exemplo... vou fazer mais uma vez aqui. Aqui nessa outra posição. Então, aqui você percebeu que a gente está usando esse... o que já cria uma coisa super legal. Que é esse... que é a quarta aumentada e a terça menor resolvendo aqui na tônica. Eu consigo ter esse... que são sistemas cromáticos, né? Que são sistemas até avançados quando a gente começa a parar para pensar, mas que dá para já ir absorvendo eles antes de entrar propriamente no conceito. Então, esse sistema de cromatismo da terça que a gente acabou de aprender é muito natural usado, o bluseiro usa assim, né? Tipo, sem esforço nenhum. E eles fazem dando esse bend ou sempre de olho para você conseguir usar isso em todas as posições. Vou terminar aqui a minha posição, que seria... e a última aqui... certo? Então eu tenho todas as posições cobertas com a penta menor, com a blues, com a menor, com a menor blues, com a menor, com a menor blues, com a menor aqui, com a menor blues, com a menor aqui,
sistemas, quando você for praticar, eu aconselho você praticar bem devagarinho, toca um acorde, grava um acorde assim. Eu aconselho você gravar um acorde e ficar tocando bastante para sentir esse som da correção da terça primeiro. E depois com a correção da Blue Note, né? Que a gente tá de olho aqui. Se você não conseguir decorar todos os shapes de uma vez só, não tem problema. Fixa bastante em um para você conseguir absorver o som, que é a parte mais importante, é sempre o som. Então você toca bastante em um shape só para você absorver bem o som e depois você vai tentando aumentar isso para os outros shapes que nem eu fiz. Bom, se você não conseguiu tocar em todos os shapes, mas você quer muito aplicar, aplica ele por posição assim. Por exemplo, eu vou fazer ele primeiro no Sol, eu faço. Vou no Dó lá na mesma abertura, só que na outra posição. Ré a mesma coisa. E Sol. Certo? A ideia aqui desse último é só para você absorver bem o som. Uma vez que você tocou bastante isso, entenda que isso é um sistema, que isso não é nem de longe a linguagem do blues. Então isso é uma coisa pequenininha que os caras do blues fazem. Me ajudou muito a conseguir entender como eu consigo aplicar a pentatônica menor em cima desses acordes, mas o que dá linguagem sempre para o estilo é sempre ouvir os discos e tirar bastante coisas aí. Bom, então a ideia aqui é só compartilhar um sistema pequeno que os bluseiros fazem, que é esse sistema de correção da terça menor para a terça maior sobre um acorde dominante, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se foi útil para você, se te ajudou, me deixa saber, deixa um comentário aí. Se ficou alguma dúvida também, manda ver, põe um comentário aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês.